certezas. Vocês estão me ouvindo bem? Então, não são certezas. Bem, e são sonhos também. Bem, imaginem uma casa, a casa onde moram, o seu lar. Não sei se vocês sabem, mas em tempos distantes, lar era o nome que se dava a um deus, ou a vários deuses lares. Esse deus ou esses deuses eram os mortos da família. As pessoas cultuavam os mortos, acenderam um fogo dentro de casa. Daí a palavra lareira, que vem de lar. Mas examinemos esta casa, a sua casa, a casa de cada um de vocês. Quais são os seus elementos? Toda casa tem um alicerce para que fique em pé, o telhado para que não chova em sua cabeça, a porta para que estranhos não entrem, e as paredes que abraçam você e sua família e protegem. E ainda as janelas abrindo ou fechando, que lhe permitem ver o mundo ou até se esconder. Em casa que você chega cansado depois do trabalho e toma sua cerveja, entra no chuveiro ou liga sua TV e se sente à vontade. Ela lhe dá descanso, segurança, prazer. É verdade que às vezes pode surgir um conflito, mas o afeto quase sempre acaba por vencer. Um dia, em alguma gaveta, pode ser que você reencontre um velho álbum de retratos, lembranças que também servem para unir mais sua família. E você faz planos e ouve conselhos. Em seu tempo de criança, seus pais lhe apontavam o certo e o errado, indicando o melhor para você. E assim o ajudavam a construir seu futuro. Um dia você escolheu: vou ser advogado, ou vou ser militante sindical. Eram projetos seus, projetos de vida. Na verdade, até a sua casa nasceu de um projeto, como tantas outras coisas em nossas vidas. É claro que ainda fazemos projetos a todo momento, mas antes era mais fácil planejar, pois tudo era menos incerto. Como também era mais fácil dar conselhos e ouvir conselhos, ou até mandar e obedecer, e ser obedecido. É possível que nem o operário reparasse tão bem como ele era subordinado. E também era mais fácil naquele tempo seguir um padrão, uma certeza. Na linha de montagem, movimentos iguais. Na vila operária, casas também iguais. O mundo em geral era assim. Mesmo já caótico, tentava ser previsível, o mais possível previsível, planificado, controlado, disciplinado. Cidades inteiras foram feitas assim, planejadas, como Brasília. Até Paris foi reconstruída na prancheta dos arquitetos. Nesse mundo em busca do igual, do uniforme, era natural que os operários vestissem também uniformes. E até o direito era assim. Mesmo cheia de detalhes, a CLT tinha uma lógica, uma história, uma coerência e um projeto. Qual o projeto? Melhorar sempre a sorte do trabalhador. Mas voltemos à sua casa, a sua casa. Desde a infância era um lugar só seu e de sua família, mas com o passar do tempo foram surgindo outros lugares em sua vida, outros espaços, simbólicos ou reais.
como, por exemplo, um carro, um emprego, uma cota no clube, ou talvez até uma certa mesa no bar. Lugares que lhe davam uma posição no mundo e o ajudaram a forjar a sua identidade, o seu eu. Você dizia, por exemplo, esta aqui é a Lídia, advogada, ou este aqui é o João, do sindicato. E tudo bem mais estável do que hoje, bem mais certo do que hoje. Pois bem, imaginemos agora um sindicato tradicional, para começar. Seria ele parecido com a sua casa? Teria ele, por acaso, alguma coisa de lar? Nos velhos tempos, acho que tinha. Por exemplo, o alicerce. Por muito tempo, o sindicato teve uma base forte, que a gente pode chamar de alicerce. Era com uma base de cimento que sustenta uma casa. E o sindicato forjava o direito a partir dessa base, desse alicerce. As mesmas mãos que faziam os produtos na fábrica iam fazendo, pouco a pouco, as normas de proteção. Seja diretamente na negociação coletiva, seja indiretamente pressionando o Estado para fazer a lei. A CLT, por exemplo, vinha com as multas e o sindicato vinha com a greve ou com a ameaça de greve. Ou seja, não só construía o comando, mas a sanção. Se você não paga, veja que a ameaça de greve, de vez em quando funcionava. Até os muros da sede dos sindicatos, as paredes do sindicato, muitas vezes eram altos e fortes, como um espelho da empresa, como que um desafio da empresa. Foi dentro daqueles muros que os operários, desmontados na linha de montagem, conseguiam se remontar, se refazer, se sentir de novo gente. Mas além dos muros, o sindicato tinha a porta, ou um porteiro, e nem todos podiam entrar. Só gente da categoria. Além disso, assim como em nossos lares, havia às vezes disputas lá dentro, mas a união quase sempre vencia, também como em nossos lares. E da união vinham planos, estratégias, sonhos, sempre olhando para frente, em linha reta, conquistando sempre, assim como fazia o capital. O capital conquistando, o sindicato conquistando, o direito aumentando. Sonhos até ensinados ou construídos nas escolas sindicais. E às vezes também recordando o passado, as velhas lutas que serviam também para unir as pessoas, tal como acontecia com o álbum de família. Por tudo isso era mais fácil cobrar lealdades, compromissos, como tantos outros compromissos de nossas vidas. Assim, a liberdade da pessoa convivia muito mais facilmente com o dever, com a obrigação. Dever até de correr riscos, como na greve, quando vinha a polícia, e as pessoas enfrentavam a polícia. Mas bem, e hoje? O que se passa com o sindicato? Como está o trabalhador? É difícil responder. Para mim, pelo menos, que nunca vivi no sindicato. Mas vou me arriscar um pouco. E para isso, usando 3 palavras que vocês conhecem, já ouviram tantas vezes falar: igualdade, liberdade e fraternidade. Alguém já escreveu que elas se surpreendem de estarem juntas. E às vezes parece mesmo que sim, elas podem se contradizer mutuamente. Mas o que elas hoje significam? Vejamos primeiro a igualdade. Não sei se vocês concordam comigo, mas parece que a nossa sede de igualdade aumentou, se acentuou, se espalhou. Por exemplo, vemos cada vez mais discriminações.
E não tanto porque as discriminações aumentaram, mas porque a nossa sensibilidade aumentou. Nós sentimos mais discriminações. E apesar das reações ao contrário, às vezes violentas. Mas a sede de igualdade, ela é ambivalente, ela tem prós e contras. Ela pode servir para o bem ou para o mal, ou até para as duas coisas de uma só vez. Por exemplo, hoje nós aceitamos pelo menos os chefes, as ordens, as hierarquias, algo parecido com o coração adolescente. Criamos até o verbo empoderar. E o que faz a empresa então? A empresa, sempre muito esperta, constatou que estamos assim. Nós estamos querendo ser empoderados. E passou a jogar com isso, seja para seduzir o trabalhador, seja para lucrar mais. Por exemplo, muitas empresas instalam os chefes no chão de fábrica, na oficina, para que tudo pareça mais igual. Ou então troca as paredes dos antigos escritórios dos chefes, das salas dos chefes, por divisórias. Ou às vezes até incentivam os operários a chamar os chefes por apelidos. E o empregado vira colaborador, pelo menos até o dia em que a empresa resolve descolaborá-lo. Por outro lado, nesse clima empoderado, nós queremos participar mais. Como, por exemplo, eleger o diretor da escola, o reitor da universidade, escolher a hora para o nosso bairro, escalar um time na TV para um programa esportivo, opinar em não sei quantos conselhos. O próprio modelo político nosso, de representação, entra em crise. Por exemplo, acredito que nós nunca desconfiamos tanto, acreditamos menos nos nossos deputados e senadores. Na própria justiça, os advogados hoje, vocês questionam mais, se rebelam mais, a ponto de às vezes dar até voz de prisão ao juiz, coisa inimaginável no meu tempo. Há poucos anos, em Belo Horizonte, por exemplo, o juiz que se sentiu ofendido por um advogado virou-se para ele e disse: o senhor está preso. O advogado virou-se para o juiz e disse: o senhor é que está preso, porque o senhor está cerceando a minha defesa. Aí o advogado acionou a OAB e o juiz a Polícia Federal. Foram para uma outra sala e tanto a polícia do juiz como a polícia do advogado presentes. E depois de 3 ou 4 horas de discussão e tentativa de negociação, chegaram a um acordo. Todos saíram para o cafezinho. E o verbo empoderar se articula com outra palavra da moda: empreendedorismo. O próprio empregado muitas vezes quer se sentir empreendedor, ainda que continue empregado, ou até mais pobre do que era. Isso nos leva à fraude, à falsificação. Você sabe tão bem quanto eu que a fraude sempre existiu, mesmo entre plantas e bichos. Há passarinhos que usam iscas para pescar, o que não deixa de ser fraude, uma fraude para o peixe, engana o peixe. Há flores que atraem insetos com seus perfumes. No futebol, Ronaldinho Gaúcho, que jogou no meu Atlético Mineiro, né? Mas eu acredito que tenha também encantado até os cruzeirenses e americanos. Ele olhava para um lado e passava a bola para o outro. E o Garrincha, com o seu drible,
fingia que ia e não ia. Às vezes o seu marcador caía. Mas hoje, com a tecnologia em alta e a nossa moral em baixa, as fraudes são muito mais comuns. Vejam, por exemplo, a quantidade de bolsas, pastas, perfumes, tênis, vinhos e até livros falsificados. Nós mesmos podemos nos falsificar nesse louco mundo virtual. E sem falar nas fake news ou na inteligência artificial como um todo. E a reforma trabalhista usa exatamente essa moda do nosso tempo, essa tendência do nosso tempo, a fraude. Ela usa a fraude. Por que eu digo isso? Porque ela não ataca diretamente, não destrói claramente o direito. Ela usa meias verdades, fantasias para atacar o direito. Ela usa a emoção para construir uma nova razão. Aliás, se a gente pensar bem, a gente verifica que as nossas emoções nos fazem pensar diferente, agir diferente. Até Einstein atribuiu sua teoria a uma intuição que ele teve na infância, uma emoção que ele sentiu quando menino. Assim, a reforma se aproveita da onda e fabrica meias verdades, como eu dizia. Em vários pontos, por exemplo, a lei faz de conta que o empregado se empoderou mesmo, a ponto de não precisar tanta proteção. Aliás, costuma-se dizer até que o excesso de proteção desprotege. Então, quanto menos você proteger, mais você está protegendo, né? Pelo menos é o discurso. E em nome da liberdade sindical, a reforma, como vocês sabem, permite a negociação para baixo, obrigando o sindicato a usar suas últimas forças para se defender. E o que é pior, o próprio sindicato pode se convencer de que isso é bom, pois se estava difícil avançar, conquistar, pelo menos agora ele pode lutar para perder menos, ou seja, passa a ter ou conserva um papel político e utilidade. Uns anos atrás, minha netinha Helena, que está ali sentada na primeira fila, junto com a minha mulher, junto com a minha filha querida Raquel, junto com a minha filha querida Mariana e com o Rafael, outro netinho. Pois bem, Helena, que é muito inteligente, tinha 5 anos na época, e ela convidou o pai para postar uma corrida. E o pai aceitou, mas o pai, muito gozador, saiu disparado na frente. Vendo aquilo, ela, muito inteligente, gritou: ganha quem chega em segundo, ganha quem chega em segundo. E ela naturalmente ganhou a corrida. Pois bem, inverteu a regra do jogo. É mais ou menos o que faz a reforma trabalhista com o sindicato. Inverte a regra do jogo. Então o sindicato que antes lutava para avançar, ele atacava, hoje tem que se defender. Muda-se a relação de forças, de poder, né? Vejam que a fraude é mais eficaz exatamente porque passa despercebida. Eu sou capaz de apostar, embora não tenha feito nenhuma pesquisa, que os trabalhadores hoje não sabem exatamente o que está acontecendo com eles, não sabem o que a reforma fez com eles. Sabem, talvez, levemente, mas não concretamente. Além disso, hoje é muito mais fácil você questionar tudo, desde questionar um velho líder sindical até os nossos pais em nossas casas. De um lado, porque todos querem mesmo se empoderar, então cada um de nós quer ter a sua verdade. E basta uns minutos no Google para que a gente se torne médico, engenheiro, né?
cozinheiro, o que for. Dizem que quando não sabe uma coisa, o americano compra, o japonês copia, o alemão pesquisa, o italiano ensina. Se é assim, parece que todos nós nos tornamos mais italianos. Nós ensinamos hoje tudo, né? Sobretudo, sabemos tudo, né? Podemos então acreditar que a Terra é plana, ou que não está se aquecendo, ou até que os ETs podem fiscalizar as nossas urnas eletrônicas, como aconteceu nas últimas eleições, né? Muita gente piscando pro alto. E essa incerteza aumenta com as teorias da conspiração, como se todas as pessoas salvas de extrema direita fossem corruptas ou traficassem bebês ou até sugassem o sangue de bebês, como acusaram até a Hillary Clinton nos Estados Unidos há um tempo atrás. Além disso, a verdade sofre os efeitos das mudanças, ou mais precisamente da velocidade das mudanças. Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso é pesquisa de um prêmio Nobel. Até a música clássica nos teatros está sendo executada um pouquinho mais depressa, e até as nossas palavras saem hoje da boca um pouquinho mais depressa, sem que a gente perceba. Mesmo a yoga ou yoga, sempre tão tranquila, hoje tem uma versão power. O que nos leva também à questão do novo. Em tempos muito antigos, era o velho, o homem velho, que ensinava a vida. Ele já tinha vivido isso, aquilo, então e aquilo tinha dado certo, então ele passava para os jovens, e que se sentiam então mais seguros, passava a repetir o velho. Quando um romano antigo, né, um romano declarava o seu amor a uma pessoa, ele dizia: você é antigo para mim, ou é antiga para mim. Hoje, muitas vezes, são as crianças que nos ensinam, e tal como a paisagem que vemos passar da janela do carro, a velocidade vai roubando o que passou, né? Aliás, o comércio também usa essa emoção nossa. Você compra um produto e logo chega um modelo novo, nos incitando a comprar um modelo novo. Por isso, hoje, o que se admira num velho como eu, né? Não é a sua experiência, não é a vida que ele viveu, é o que há dentro dele de jovem. Se o velho sabe, consegue nadar, consegue correr, né? Consegue andar de moto, ser ágil no laptop, então ele é admirado. Até Joe Biden, né, presidente americano, não sei se vocês repararam, toda vez que dá uma entrevista, ele chega correndo ao microfone, tentando correr, né, porque ele está quase do lado de lá. E eu mesmo ainda corro, imaginem, eu corro todo domingo, com essa idade, né? Um dia desses, outro netinho meu, que também está aqui, é o Rafael, tem o apelido de Tintim. Ele tinha também uns 5 anos, ele conversava com a professora na sala de aula. A professora perguntou: Rafael, o que você quer ser na vida? E ele respondeu: eu quero ser adulto, mas sem ficar velho. E a obsessão pelo novo também vale para o direito. Hoje, o direito age a curto prazo, caso a caso, sem projeto. Como nós que compramos um produto novo a cada dia. E com isso o direito vai perdendo coerência. Até o princípio da proteção se abala. Como eu disse, você passa a entender que a proteção desprotege, gera desemprego. Um pensador escreveu que o nosso mundo
era paranoico, delírios de grandeza, mas usando a razão. O exemplo mais típico é do lobo que se diz Napoleão. Ele acha que é Napoleão, tem certeza absoluta que é Napoleão, e ele está no hospício. Ele, sendo Napoleão, ele tende a tomar conta do hospício, ele tende a ocupar o hospício, de tirar aqueles médicos que estão na direção e ele próprio ser o diretor do hospício. Então ele pode fazer um plano, pode ser até genial esse plano, ele pode até conseguir tomar conta do hospício, porque o plano é muito bom. Esse é o paranoico, mania de grandeza, mas com pé na razão. Já hoje, diz o pensador, o mundo é esquizofrênico. A pessoa tem uma linguagem picada, entrecortada, contraditória. Você diz, por exemplo, eu sou um passarinho, logo agora eu vou comer uma pizza napolitana, né? Se a CLT fosse gente, um psiquiatra talvez diagnosticaria: você é esquizofrênica, ou está esquizofrênica, porque dentro de você, hoje, há coisas contraditórias. Quem é você? Ela própria deve estar se perguntando: quem sou eu? Né? Pois bem, tudo isso, além das catástrofes, deixa o futuro mais incerto, menos confiável. E com isso já não cremos tanto nos grandes projetos, nem nas organizações que tentam realizar os grandes projetos. Os sonhos se esfarelam e, na falta de um futuro, o presente se faz mais presente. Até as igrejas, ou muitas delas, falam hoje muito menos do céu. Preferem falar de emprego, de saúde, de dinheiro, valores da nossa terra, do nosso chão. É isso que toca as pessoas, muito mais do que céu ou inferno. Veja também as ocupações, ocupação de terra, de casa, etc. Ao invés de planejar uma revolução para daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, e fazer um plano, a solução passa a ser agir logo, rápido, do presente, trazendo aquele possível futuro, ou uma parte dele, para o presente. E se for o caso de fazer alguma teoria, algum projeto, ir fazendo com o dia a dia, e mudando. A ideia é viver a vida, e se possível, intensamente, para sentir mais a vida. Voar de asa delta, pular de cabeça para baixo da ponte, ou pular de uma relação para outra, inclusive. Pode ser uma relação amorosa, uma relação de trabalho. Até o trabalho precário, de quem pula do emprego, soa menos escandaloso do que soaria há 30 ou 40 anos atrás. Mais natural, parece algo mais natural, né? Mas voltando à igualdade, no plano econômico, nós sabemos, a igualdade não existe, nem pode existir num sistema que é desigual por natureza. É da essência do sistema capitalista ser desigual. Então não tem como ele ser igual, só se ele for embora. Mas enquanto ele estiver aqui, a igualdade econômica, infelizmente, não existe. Mas como ela é da essência do sistema, nós nem notamos muito bem, nós nem criticamos tanto. É como o ar que a gente respira. A gente só critica, ou a gente só percebe quando ele está muito poluído. A desigualdade econômica a gente só percebe quando ela é extrema. Por exemplo, no caso do trabalho escravo. Mas isso também se explica pela segunda palavra. Vamos então à segunda palavra mais rapidamente. A palavra liberdade. Ao longo do tempo, nós sabemos, muita gente morreu por essa palavra. Mas parece que hoje o peso dela também aumentou. Tanto para o bem como para o mal também.
A liberdade de hoje, né, que a gente sente tão intensamente, ela permite, por exemplo, que pessoas do mesmo gênero se casem, o que é bom. Mas ela também serve para que a empresa também queira ser livre. Livre de quê? Ou de quem? Livre do direito que limita os seus passos, a sua ganância. Mas o que não interessa é o sindicato. Até que ponto a liberdade prejudica o sindicato? Para começar, a liberdade, o sindicato exige compromissos, lealdades, como eu disse, compromissos, obrigações, até correr riscos, como eu disse. E parece que não é bem isso hoje o que as pessoas querem. As pessoas não querem compromissos. É verdade que a gente está cercado por compromissos, mas quando a gente pode escolher entre ter um compromisso e ficar livre, leve e solto, a gente prefere ficar livre, leve e solto. Daí porque nós valorizamos hoje tanto a natureza, a vida do indígena, o modo de pensar oriental. Por outro lado, as portas dos sindicatos estão sempre fechadas, só abrem para a gente da categoria, como eu estava lembrando. E hoje queremos portas abertas em todos os sentidos, em todos os lugares. Mas o sindicato também tem líderes, tem hierarquias, tem normas. E quando traça um plano, todos devem segui-lo. Até a greve tem suas palavras de ordem. E também isso se choca com os nossos empoderamentos. Nós não queremos ser comandados. Nós toleramos isso, mas muito menos do que antes. Mas vejamos a terceira palavra, fraternidade. Será que existe ainda entre nós fraternidade? Numa catástrofe como essa do Rio Grande do Sul, é certo que sim, as pessoas ajudam, manda cesta básica, manda isso, manda aquilo. Mas e depois? E até que ponto? Alguns estudiosos dizem que nós estamos mais individualistas. Sem os grandes sonhos de ontem, nós mergulhamos em nossos pequenos sonhos de vida pessoais. Até nos piercings, nas tatuagens, a pessoa parece mais centrada em si. Mas e os grupos de WhatsApp, eu pergunto? E os grupos de WhatsApp? Não parece o oposto disso? Não são pessoas que defendem ideias e às vezes constroem laços de afeto entre elas? Não parecem verdadeiras tribos, como escreveu um autor? Tribos. Na verdade, nesses tempos esquizofrênicos, talvez as duas coisas se juntem. A pessoa é individualista, mas ela precisa, ao mesmo tempo, de ser reconhecida pelo grupo. E por isso, às vezes, até por isso, faz a tatuagem, usa certa roupa, fala de um certo jeito, para ser reconhecida na tribo, no grupo de WhatsApp. E como podemos pensar o sindicato do futuro? E aqui já vou terminando. Mas para isso, usando uma última palavra, a palavra utopia. No sentido mais usado, a ideologia é o oposto da utopia. Um autor diz que a ideologia é uma estratégia de poder. Então, se um de nós, 3 ou 4 de nós, conseguirem um dia, digamos, numa ilha deserta, assumir o poder, provavelmente não bastarão armas se esse grupo tiver. É preciso convencer as pessoas de que
esse poder que nós exercemos é bom, ou então não existe. As pessoas precisam se convencer de que a dominação que elas sofrem é boa. Esse é o papel da ideologia. Então a ideologia é conservadora, quer conservar as relações de poder. E a utopia? A utopia, ao contrário, ela quer eliminar o poder no que for possível. Então ela é rebelde, revolucionária. Pois bem, qual será a utopia que eu vejo modestamente para o sindicato, né? Usando mais a intuição do que ciência, eu penso que o sindicato já não pode se parecer com uma casa. A sua imagem deve se parecer com uma rua, onde não há comandos, projetos ou portas fechadas, onde haja mais surpresas e riscos, mas também possibilidades inéditas. Deve ser não só um abrigo de uma ou de outra categoria, mas acolher as mais variadas pessoas e sem lhes cobrar compromissos ou tantos compromissos. Ele tem de se acostumar com o ir e vir das pessoas e dar voz a todas elas e se acostumar então a ser democrático, mas realmente democrático, não só de fachada. Eu digo para os meus alunos, alunas, a gente vive falando que vivemos um Estado democrático de direito. Isso enche a nossa boca. E em parte a gente vive mesmo um Estado democrático de direito. Se um de nós resolver tomar um café na esquina, ninguém vai barrar. Mas será que todos vivem, ou que a maioria vive, um Estado realmente democrático de direito? Se a gente for falar isso para um catador de papel na rua, ou para um outro que come restos da feira, que come lixo, se ele entender o que a gente está falando, ele vai achar que a gente está doido. Que democracia é essa que o leva a comer restos do lixo? Isso é Estado democrático de direito, né? Então o sindicato deve deixar de se embalar pelas palavras bonitas e realmente realizar internamente a democracia. Deve trocar o vertical pelo horizontal, menos líderes, mais base, né? E dar atenção também aos pequenos interesses de cada um, porque nós temos sim esse traço individualista. Deve sempre exercer autocrítica, que as coisas estão mudando, ele tem que ficar mudando sempre e ser humilde o bastante para ouvir e mudar. Mesmo seguindo com as greves, deve investir no boicote, passar para o circuito do consumo, tentar sensibilizar as pessoas para não comprarem uma bolsa ou um sapato de uma empresa que explora o trabalhador de uma forma mais dura, né? E para enfrentar as fraudes, isso é muito importante, devem se comunicar melhor, explicando ao trabalhador de um jeito simples, a armadilha complicada que armaram para ele. E deve, até para isso, inspirar-se nas redes sociais, tentar imitar as redes o mais que puder, e no limite, no futuro, quem sabe, até se organizar como uma rede, não só com a rede, mas como uma rede. Eu não sei exatamente como seria isso, mas porque o que vemos hoje é um paradoxo: os sindicatos se enfraquecendo e as redes bombando. É claro que há razões para isso, e razões muito maiores do que essas que eu sugeri aqui, né? Mais numerosas. É claro que há muitos outros fatores que conspiram contra o sindicato, né? Terceirização, automação, empresa em rede, questão financeira, falta do apoio do Estado, tudo isso. Mas o que eu tentei
fazer aqui, nesses poucos minutos, foi apenas chamar a atenção de vocês para esses fatores menos visíveis, mais ocultos, que passam pela ideologia, pelas fraudes, por nossos corações e mentes, que não são os mesmos de antes, né? Eu penso que o próprio direito, no futuro, se quiser ajudar o sindicato, terá de estudar as pessoas, porque, repito, as pessoas não são as mesmas. Então não basta apelar para as soluções passadas, dos remédios passados. É preciso revolucionar o modo de entender o sindicato. Mas eu pergunto, por fim, no minuto final, por que nos preocuparmos tanto com o sindicato? Eu diria que não é pelo sindicato em si, como organização apenas, mas por sua função de instrumento, pois há quase uma relação de causa e efeito entre o sindicato e o direito do trabalho. Sem um, o outro não existe. Veja então, para destruir um lar, basta destruir a família. Para destruir o direito, basta destruir o sindicato. Vamos então tentar salvar o sindicato para salvarmos o direito. Muito obrigado, gente.